Hoje quero falar-te do podcast como um criador de oportunidades. Sim, o podcast pode ajudar-te a criar oportunidades para ti e para o teu negócio. Vem descobrir como. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! É verdade, o podcast pode ser uma caixinha de surpresas e permitir-te, a ti, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, criar-te novas oportunidades. E que tipo de oportunidades é que o podcast pode ajudar? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Quando falamos de podcast, falamos aqui de uma oportunidade que tu tens para partilhar a tua mensagem, para te mostrares ao mundo, para agarrares na tua bandeira e fincá-la no chão com toda a força para que toda a gente possa ver, para que tu possas partilhar aquilo que tu acreditas, para que tu possas mostrar-te, criar o teu próprio palco, em que tu possas enfrentar a plateia com segurança, confiança, para poderes partilhar aquilo que tu acreditas e, acima de tudo, para saíres da invisibilidade e começares a consolidar a tua autoridade na área. Estes são realmente benefícios que o podcast te pode trazer, além de outros mais, que eu poderei falar noutros episódios e que até já falei. Mas hoje quero-te falar do podcast como criador de oportunidades. E falo como criador de oportunidades de que forma? Com o podcast podes ter a oportunidade de construir o teu próprio palco. E assim teres a oportunidade de te mostrares ao mundo. Isto vai ajudar-te, quem sabe, a que tu possas partilhar a tua mensagem noutras oportunidades. De que forma? O podcast pode ajudar-te, por exemplo, a ser chamado para masterclasses, a ser chamado para lives, a ser chamado para formações, conferências, talks. Ou seja, pode haver alguém que ouça o teu podcast, que sinta que tu estás a aportar valor a essas pessoas e que tu possas aportar esse mesmo valor noutra oportunidade. Posso partilhar contigo, por exemplo, no início deste mês tive a oportunidade para estar presente, tendo sido convidada para palestrar no evento Marketing de Conversão. Como é que isto foi surgindo? A Marisa, que é a dinamizadora deste evento, eu não sei se tu estiveste presente, mas a Marisa convidou-me para poder palestrar, para poder falar sobre podcast, como é que o podcast poderia ser utilizado como estratégia de conversão nos negócios. E porquê que isto aconteceu? Porque a Marisa já percebeu que, ao longo dos meus episódios, com o meu podcast, com a minha comunicação, eu teria valor a aportar dentro da dinâmica do seu projeto. E o mesmo pode acontecer noutras oportunidades. Por exemplo, no próximo mês de dezembro, eu vou estar numa dinâmica que se chama Poder da Ação, em Leiria. Então é nesta dinâmica de criarmos o nosso próprio palco com o podcast e depois sermos convidados para os palcos dos outros, através de convites para conferências, para formações e para outro tipo de coisas. E isto surge quando? Quando nós temos esta iniciativa, quando nós temos esta coragem de criar o nosso próprio palco para fazermos acontecer. E isto é mesmo muito importante dar este primeiro passo. Então o podcast é como um gerador de oportunidades neste caso. Mas não só. Além disso, o podcast pode servir também como um gerador de oportunidades para parcerias. Exatamente, nós podemos, por exemplo, através do nosso podcast, ser convidados para sermos parceiros em determinado projeto. Por exemplo, há alguém nos encontrar e perceber que nós podemos ser o match certo para um determinado projeto e desta forma encetarmos uma parceria com aquela empresa ou com aquela entidade. O podcast também é uma excelente oportunidade de criarmos aqui negócios. Sim, o podcast pode ser uma excelente montra para o nosso próprio negócio. Nós podemos ir mostrando o nosso negócio, aquilo que nós fazemos, a nossa especialidade, através dos nossos episódios. E desta forma vamos criando uma montra, sem ser uma montra demasiado comercial. Não, com esta intenção de podermos aportar valor às nossas pessoas, nós podemos ajudar e podemos criar mais visibilidade no nosso negócio. E isto vai, sem sombra de dúvida, ser aqui uma oportunidade criadora de mais negócio para o nosso projeto, para a nossa empresa, para aquilo que estamos a desenvolver. E, acima de tudo, o podcast
é uma excelente forma de nós nos podermos mostrar ao mundo. Mostrar ao mundo quem é que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós acreditamos, qual é que é a nossa mensagem, qual é que é a nossa bandeira. É, sem sombra de dúvida, uma oportunidade incrível e um gerador de oportunidades em diferentes perspectivas do nosso negócio. Quer seja para criar parcerias, mais negócios, quer seja até para chegarmos a diferentes fornecedores, até os nossos fornecedores podem chegar até nós porque nos ouviram, por exemplo, num podcast. Pode ser também aqui uma excelente oportunidade que nós temos de sermos chamados para desenvolver projetos, formações, talks dentro de outros projetos e podermos colaborar. Ou seja, no fundo, o podcast pode nos servir aqui como incubadora, multiplicadora de oportunidades para o teu negócio. Então, o que é que eu te desafio a fazer? Desafio-te a pensar de que forma é que o podcast pode realmente ser aqui um multiplicador de oportunidades para o teu negócio. Se tu já tens um negócio e se já tens um podcast, é uma excelente forma de pensar nisto estrategicamente. Se ainda não tens um podcast, é uma excelente forma de poderes dar o pontapé de saída no teu podcast. E para isso, eu vou-te dar uma ajudinha. Entra em contacto comigo e eu vou ter uma surpresa reservada para ti. É só dizeres que estiveste a ouvir este episódio. Combinado? Fica à tua espera. Até breve. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, vou ficar à espera da tua mensagem para partilhar contigo a surpresa que tenho para ti e para poderes começar o teu podcast muito em breve. Um beijinho muito sonoro. Schwack!